Passei a Faculdade Einstein, a faculdade do sucesso. Hipócrates é considerado o pai da medicina. Ele, em verdade, fez diversos estudos psicobioespirituais, envolvendo o corpo, a mente e o espírito. E Hipócrates, por sua vez, ele foi buscar como pai da medicina conhecimentos de Pitágoras, no qual achava que o homem é o microcosmo dentro do macrocosmo que é o universo. Em verdade, hoje nós temos a Organização Mundial de Saúde que diz que saúde é um completo bem-estar físico, mental e social. Ele, em verdade, não. É uma grande mentira. A saúde é obediência. E, por sua vez, a doença é exatamente a desobediência. E existe duas homeostases, a espiritual e a corpórea. Para nós vermos e analisarmos isso no século XXI, é bastante fácil. Por quê? Porque hoje nós temos aberturas de saberes e temos a abertura dos pensares, nos quais nos proporciona nós adentrarmos nos conhecimentos e usarmos o que diziam nos Hegel, a tese, a antítese e a síntese. Íamos na visão aristotélica, que ela é empírica, a visão de Locke, e na visão de Platão, né? Que por sua vez levou-nos à visão existencial fenomenológica. Fazemos uma síntese entre o conhecimento científico, a observação, criação de hipótese, uma resposta provisória que pode ser modificada, uma experimentação e uma generalização, para depois adentrarmos na psique, vermos que ambos são objetos do mesmo universo. E para falar disso, doença, por sua vez falar de saúde, e adentrarmos na visão psicobioespiritual, ou seja, na mente, o corpo e o espírito, está aqui conosco o doutor Ubiratã Eilo, que em verdade é psicólogo, é hipnólogo, é psicoterapeuta, é por sua vez uma pessoa que tem a formação bastante eclética, tácita, não escrita, trabalho assim espirituais, todos voltados dentro do centro espírita, inclusive operações mediúnicas. É um prazer tê-lo aqui conosco e ao mesmo tempo conversarmos sobre um tema lindíssimo e, além de tudo, polêmico, né? Que é exatamente a visão da psicobioespiritual, das terapias como um todo, inclusos aí a medicina, dentro desse século XXI, que é o novo século. É um prazer estar aqui com vocês, mais uma vez, e colaborar com o conhecimento das pessoas que já estão em prática nesta área. Também esclarecendo os leigos, para que comecem, então, a se interessar por isso. Quero dizer, iniciando aqui o nosso despertar para a espiritualidade, de que uma vida não observada, ela não é digna de ser vivida. Uma coisa interessante, doutor Biratã, é que a sociedade hoje, ela procura de forma galopante a felicidade. Aristóteles disse que o homem, e por sua vez influenciou São Tomás de Aquino, que disse que a felicidade todos a querem, e tudo que fazemos está envolto no ato de ser feliz.
Inclusive, ele dizia até uma coisa interessante: até mesmo fazendo-se mal, o objetivo é ter essa felicidade pessoal. Aí, hoje, procura-se muito a felicidade. E é óbvio, Lulante, plagiando Nelson Rodrigues, que a felicidade ela passa por uma boa saúde. Uma saúde física, mental e espiritual. O que é que o senhor poderia nos dizer sobre isso? Essa condução da felicidade através dessas saúdes, tendo como pilar maior o espírito, né? Inicialmente eu gostaria de utilizar uma outra frase, onde nós dizemos sempre que ser feliz é desejar ter aquilo que você pode ter. Gostaríamos também de dizer da necessidade dos cuidados com a sua moral e com a sua parte física também, que nos foi dada privilegiadamente por Deus para que cuidássemos. Que cuidemos bem da alimentação, que cuidemos bem dos nossos horários, que se divida os horários de forma correta, para que você possa ter também o seu repouso, o seu descanso, onde o espírito também vai ajudar na regeneração das células que foram desgastadas durante o dia. Ser feliz é também buscar o conhecimento na espiritualidade, o conhecimento nesse tratamento dos cuidados com a sua matéria e, acima de tudo, o seu psique. Quem não cuida da sua mente está esquecendo do seu corpo. Agora, diga uma coisa, doutor Bretão. Você fez uma formação escolástica sólida em psicologia, mas quando você adentrou na faculdade de psicologia, você já tinha uma vivência psicoterápica bem amplo, sim, voltado para a espiritualidade. Nos fale desse trabalho mediúnico que envolve curas não somente espirituais, psíquicas, como somáticas, físicas. Em 1986, eu sou convidado pela espiritualidade a fazer os trabalhos de cura. A partir daí, nós vimos descobrindo de que é preciso se ter, acima de tudo, qualidades para alcançar as curas. E eu gostaria de começar por aí. Alguém me perguntava: doutor, para que eu possa ficar curado do meu câncer, eu preciso ter fé? Eu disse: não, você precisa ter merecimento. Porque sem merecimento é muito difícil se alcançar a graça. Porém, quero dizer para vocês de que a qualidade do médium nos cuidados que já falamos aqui, que o espírito tenha a capacidade para, através do médium, realizar qualquer tipo de milagre. Esses milagres, e o que chamamos de milagre aqui, são, para nós, experiências científicas, porque o Espiritismo explica tudo. E, principalmente, porque, como religião também, não tem outros interesses senão ajudar o próximo. É importante que se diga isso. Espiritismo é a religião que se paga para fazer. Um grupo se junta para fazer caridade. Todos os centros espíritas colaboram ou têm uma participação direta na caridade, seja em creches ou outras entidades de ajuda às pessoas. Quero aproveitar para dizer que o Centro Espírita Caminho do Conhecimento, que é o que nós dirigimos há 47 anos, esse Centro Espírita, ele está hoje fazendo uma campanha que você pode participar, ligando para o número que aí está e falando diretamente comigo ou com Dona Leila Lopes, que é a secretária do centro, para nos ajudar
nesta obra que é a Casa Lia Macaia. Qual é a função da Casa Lia Macaia? É ajudar os moradores de rua, dando assistência clínica, dentária. Já falamos em outro momento, em entrevistas, sobre a nossa obra. Porém, é preciso que as pessoas se compadeçam dessas pessoas que passam dificuldades nas ruas, que não têm uma assistência médica. Nós temos dificuldade mesmo tendo assistência médica para atendimento. Você imagine o sofrimento e a dor dessas pessoas com uma dor de dente, e aí pegam um prego para arrancar, um arame para puxar, porque eles não têm a quem recorrer, senão a Deus. E lembre-se, se nós somos ricos, se temos casas boas, um colchão bom para dormir, lembre-se que da sua janela, a lua e as estrelas que você vê, dado por Deus, é dado também o direito a essas pessoas que dormem ao relento e que sofrem, que são nossos irmãos mais carentes e com menos oportunidade, e que nós devemos e temos a obrigação de abraçar. Então, é isso. Quer ser feliz? Ninguém pode ser feliz sozinho. Busque ser feliz com o outro. Eu só posso ser feliz fazendo o outro feliz. Mas diga uma coisa, doutor Beretano, você falou um negócio interessante. Até eu fiquei curioso. Fé e merecimento. Nos diferencia isso, porque é uma coisa interessante, porque muita gente tem fé, mas não consegue porque não tem os merecimentos que são de maneiras kármicas, né? A medicina hoje já tem em seus profissionais uma grande gama desses profissionais que aceitam o espiritismo e a fé de modo geral, mesmo a fé até fora da religião, como algo que ajuda os seus pacientes. Aquele que tem fé no próprio médico que o trata, ele tem uma melhora acentuada. Imagine que as religiões, elas trazem para nós esta fé que tem dado para as pessoas não só a cura material, mas a cura psicológica. Essas pessoas saem melhoradas, essas pessoas se sentem abraçadas pela sociedade, mesmo dos centros espíritas. O Centro André Luiz em São Paulo, em Guarulhos, ele tem 700 leitos para pessoas deficientes com doenças mentais. Essas pessoas, comprovadamente, 40% que não tinham uma resposta pelo tratamento tradicional, elas passam a ter essa melhora. Isto é visto de uma forma brilhante pelos médicos. E eles hoje estão abrindo e desejando-se de que as faculdades elas venham a ter uma matéria chamada Espiritismo e Medicina. Na Paraíba, a Faculdade da Paraíba já faz encontros e também já tem como estudo na Faculdade de Medicina esta matéria, mesmo que ainda não seja regularizada nem regulamentada. O Conselho de Medicina Federal, através do seu secretário, na revista Isto É, ele diz assim: somos a favor dos tratamentos espirituais. Não somos a favor, sim, da medicina que ela seja ilegal. Mas isto nos mostra e nos dá uma conotação da necessidade desse tratamento. A fé, ela resolve sim, como nós estamos dizendo, mas é preciso também que nós mereçamos. Todo homem deve ser digno do seu salário e por isso esta questão ela precisa ser muito bem vista. Quando uma pessoa se destina a ir para um tratamento espiritual em nosso centro espírita, nós o abraçamos, nós o acolhemos, mas ele precisa querer ser acolhido. Ninguém pode ser ajudado sem querer ser ajudado. Temos, por exemplo, o caso das pessoas que são dependentes químicos. Claro. Se eles não quiserem
ser ajudados, nós lamentavelmente não conseguimos ajudar. Então, essa é a diferença da fé e do merecimento. Agora, diga-me uma coisa, doutor Biratã. O senhor acha que, em verdade, o adentramento, a dificuldade do adentramento da espiritualidade dentro do meio acadêmico é político? Porque 200 anos, basicamente, para cá, que nós começamos a ter, digamos assim, a visão de Augusto Comte, né? Começamos a ver, que não tem nem 200 anos, um pouquinho menos, a visão do empirismo forte, a visão orgânica, que até mesmo a psicologia, que diz que foi parida de uma forma empírica, positivista, que isso aí é papo de empirista, né? É defensor do empirismo, das coisas percebíveis, que são percebidas somente pelo mundo sentido. Ela teve uma digamos assim, psicologia, ou seja, analisando a alma. Você acha que o problema de não se estudar com profundidade a alma no meio acadêmico é meramente político? Vamos voltar um pouquinho no tempo. Desde o tempo de Sócrates, Platão e outros grandes teóricos e cientistas, já existia ali um caminho que era dado principalmente aos padres, às freiras, para que cuidassem dessa parte tanto de espiritual como a questão da medicina. No século XVIII, nós ainda tínhamos, antes do rompimento com na conjuntura das mudanças da França, nós tivemos aí sim, antes dessa Revolução Francesa, que foi quando se rompeu isso, 1789. o clero, ele tinha a responsabilidade, eles já saíam com a sua formação de padre e também de medicina. Essa independência, ela nos trouxe pontos positivos, sim, porque se enquadrou e se regulamentou. Claro. Mas é bem verdade que agora já que surge a espiritualidade com seus trabalhos, onde mostra a presença de Deus, onde Deus nos traz o legado e ajuda para que nós possamos restabelecer a nossa saúde e assim passar melhor pelo processo que nós temos que passar aqui na Terra, que é o de melhoramento espiritual, para que quando daqui nós partirmos, nós possamos ter uma condição melhor no outro lado da vida. Quero dizer também, abrindo um parêntese, de que morte é vida, e creiam nisso. Nada disso teria valor nem significado se nós não tivéssemos esta certeza de que Deus nos deu uma vida eterna. Então, que hoje se possa fazer essa junção. Como eu dizia aqui no princípio ao amigo, esse não é o momento de separar, esse é o momento de unir forças. Há uma carência internacional das pessoas em obter respostas, e todas as pessoas estão pedindo socorro e desejando encontrar respostas que não tem nem na medicina, nem nos livros, e que se encontra também no Espiritismo. Por isso, vamos respeitar o direito de amar também pela fé. Interessante que nós conversamos em off, né? Antes de iniciarmos o nosso programa, e o senhor falou-nos sobre a hidrocefalia, né? Um tema que hoje está em abrangência, né? E onde é que entra a espiritualidade aí nesse processo de ajuda na cura, ou mesmo tratamento, né? Uma boa pergunta. E é uma oportunidade para nós esclarecermos uma coisa. Eu falava para o nosso querido Dr. José Augusto, de que pela experiência desses anos todos em tratamento, e agora neste momento, principalmente, nós vimos crianças que estão nos levadas com hidrocefalia para ser solucionado o problema. Nós sempre dizemos, não deixe o seu tratamento com a medicina,
não deixa as medicações nem o acompanhamento com a medicina tradicional. Mas nós vamos abraçar e ajudar. Nós não somos Deus para refazer o cérebro dessa criança, mas podemos ajudar sim, para que se processe a própria natureza, ela possa agir e possa melhorar essa situação. Alguns casos, chegamos mesmo ao êxito e temos essas comprovações. Se houver alguma dúvida, temos estudos e temos as fichas para comprovar, de pessoas que não conheciam ninguém, que não conseguiam conversar com ninguém e que estão hoje crianças já mais evoluídas nesses 10 anos, 15 anos, 20 anos, elas hoje conversam, reconhecem as pessoas e fazem festa, sorri e têm alegria de viver. Nesse momento, onde as doenças através dos mosquitos, das muriçocas, ou como queiram chamar, ela tem trazido para nós a chikungunya, tem trazido para nós outras doenças, a própria zika, onde se diz que as mulheres terminam até o 3º mês, que é a formação 3º, 4º mês do cérebro, ela tendo a doença, a hidrocefalia vem. A hidrocefalia pode ser tratada, e nós falávamos disso, juntando também a questão do TDAH, onde nós falávamos que até o 4º ano de vida, no 4º ano de vida há uma mudança neural, onde a medicina chama de poda neural. Quando isso não acontece, há um atraso, um retardamento, e essas crianças só vão evoluir. Na verdade, elas enfrentam TDAH, dificuldade de hiperatividade, né? Tem uma dificuldade de déficit de atenção, desculpem, e uma hiperatividade, porque há um atraso neural, nesta poda neural. Assim, também nós começamos em cima disso a observar as crianças que nos chegavam com hidrocefalia. E a espiritualidade começa a tratá-las dizendo assim: olha, o que modifica o ser, um semblante que você pode ver por fora, também é modificado por dentro. E esse processo, a cura vem pelo amor. Trate com amor, com carinho. As pessoas precisam ser abraçadas. E a espiritualidade tem feito cirurgias espirituais fantásticas. Quero chamar também a atenção, o nosso centro espírita fica na rua Daniel Lisboa, 120 Brotas. Às quartas-feiras, nós temos um processo de tratamento desobsessivo, onde fazemos também transportes para que possam trazer as mensagens e o porquê que aqueles espíritos às vezes estão obsediando o outro. Após 3 sessões de tratamento, pessoas que viviam em cima de uma cama, pessoas que estavam com doenças psicológicas de modo geral, pessoas que estavam com doenças somatizadas, essas começam a se desfazer, para vocês verem o que é um processo obsessivo. Quero também dizer que temos, só para complementar, de que nós temos obsessões de espíritos materializados. Temos também a auto-obsessão, ou seja, formas de pensamentos, onde as pessoas precisam ser tratadas também pelo psicólogo, onde nós fazemos um trabalho de base com todos os pacientes que necessitam, antes de fazer uma desobsessão ou de se levar ao tratamento junto ao espírito para cirurgias espirituais, seja ela com corte ou sem corte. Uma coisa interessante, na Grécia Antiga, a palavra amor, ela tinha 3 sentidos. O filo, que era aquele contexto da amizade, da relação. O eros, que era o processo erótico. E o ágape, que era o amor universal. É engraçado que Augusto Conte, que é o pai do empirismo, que é o pai exatamente, digamos assim, o último guerreiro dos empiristas, o homem que defendia a ciência como base de tudo, ele foi o pai de um termo, altruísmo, porque ele falava que no processo de evolução do conhecimento,
né? Primeiro nós teríamos a matemática, depois a astronomia, depois a física, depois a química com Lavoisier, a biologia, onde entraria a psicologia, a física social, que depois de Durkheim criou todo o método de sociologia, e o amor universal. Tanto é que a nossa bandeira é ordem e progresso, mas seria amor, ordem e progresso. Aí, a pergunta, doutor Biratã, em verdade, tudo é o amor altruísta, o amor desprendido, o amor cujo objetivo é levar o outro a amar, amar, amar e ter uma humanidade amando-se, construindo-se e ao mesmo tempo caminhando para a felicidade? Seria essa a grande receita das curas espirituais, mentais e sociais? Colocou bem, meu irmão, colocou bem essa realidade. Nos reportando a Jesus, Jesus não tinha curso nenhum, aparentemente de faculdades ou universidades, e Jesus traz o dom da cura. Esta cura de Jesus, e Jesus todos creem em Jesus, mas esquecem de observar que Jesus nos fala de coisas maravilhosas, inclusive que ele prega o amor em todos os momentos. Quando Jesus coloca na sua cura, que ele vai e faz ali a imantação para curar com as suas mãos, ele diz assim: crê que eu posso curar-te? E a pessoa diz sim, creio. E ele diz assim: então vá, pois estás curado. Em determinados momentos ele diz assim: vá e não peques mais. Tudo isso está intrínseco ao amor. E Jesus nos mostrando de que nós somos detentores do amor, todos nós, condicionalmente, Jesus coloca para nós: todos vós podereis fazer aquilo que eu faço e muito mais. Isso é a demonstração de amor. Ele não se acha, naquele momento, o Filho de Deus, único e com um poder único de curar. Ele está falando sobre o amor. Ele diz assim: pegue o seu amor e distribua o mundo. Vá agora. Lembram quando Pedro, ele diz: olha, eu estou cansado, cure ali para mim. E Pedro disse assim: Senhor, eu não tenho essa capacidade que o Senhor tem de curar. E ele diz: você pode fazer o que eu faço e muito mais. Todos vós. Então o amor é a base de tudo. Se você não tiver o amor por si próprio, você não vai poder amar ninguém. É muito interessante essa conversa. É uma conversa assim boníssima, inteligentíssima e, acima de tudo, que até por osmose nós conseguimos adquirir diversas emoções que nos fazem renovar a nossa caminhada para a felicidade. Agora, doutor Biratã, qual a sua mensagem final para essas pessoas que estão vendo-nos e ouvindo-nos e estão assim adorando essas suas colocações? Eu gostaria de fazer uma frase que eu trouxe aqui à mente agora e que está bem voltada para a compreensão desse tema que nós estamos debatendo aqui nesse momento. Para aqueles que duvidam, para aqueles que ainda não conseguiram assimilar o que é o trabalho espiritual, a vida espiritual e de que a nossa vida é eterna, a frase é a seguinte: as cirurgias espirituais são a verdade inconteste da existência de Deus. Analisem bem a frase e levem essa frase não só para a mente, mas para o seu coração. Muito obrigado pela oportunidade mais uma vez, e estaremos sempre à disposição do Dr. José Augusto. Mas não esqueçam, nós estamos aqui no Terceiro Milênio. É uma loja onde você encontra todos os produtos esotéricos, onde você encontra livros, uma gama de livros
que irá também instruí-los com relação a isso que foi dito e conversado aqui. O terceiro milênio tem um tratamento diferenciado para vocês, assim como tem dado para todos nós, e nós fazemos parte desta casa também pela amizade, pelo afeto e pelo acolhimento que nós temos tido aqui no terceiro milênio. Outra coisa, precisando de alguma coisa, vá nos procurar. Nós estamos às ordens para esclarecer através do telefone que está no vídeo ou presencialmente na Rua Daniel Lisboa, número 120, Brotas. Obrigado. É engraçado que nós temos no nosso tema para falarmos da visão psico-bioespiritual das terapias. Aí adentramos na felicidade. É óbvio, Lulante, voltando a plagiar Nelson Rodrigues, que assim o fazemos, haja vista que a felicidade ela se apresenta como base para o processo de cura, aliado ao amor. Porque amando os outros, amando-nos, existirá uma possibilidade de afastarmos-nos de muitas maias, ou seja, de muitas ilusões. Inclusive, existe uma história interessante. Um dia, o sábio foi procurado por o seu discípulo e disse-me: Senhor, explique-me o que é a felicidade e o que não é. Aí ele pegou e chamou um cachorro banguelo e o cachorro veio. Aí ele lançou um osso. E o cachorro começou a morder o osso. Daqui a pouco começou-se a ter o quê? Um sangramento. E o cachorro começou a engolir o sangue e saiu feliz. Às vezes nós pensamos que a nossa felicidade está exatamente no processo dos prazeres. E esses prazeres, por sua vez, até mesmo os epicuristas não os tinham. Essa visão material que nós temos e nos apegamos, às vezes nos parece a condição básica para a felicidade. Mas, muitas das vezes, é um ledo engano. É o caminho para afastarmos da saúde e das homeostases, não somente corpóreas, como espirituais. Falou-nos aqui, doutor Biratã, aprendemos que o amor nos fará feliz. E amando-nos e amando todos, nós levaremos a saúde global de uma maneira geral. Facei, a Faculdade Einstein, a Faculdade do Sucesso.
Hipócrates é considerado o pai da medicina. Ele, em verdade, fez diversos estudos psicobioespirituais, envolvendo o corpo, a mente e o espírito. E Hipócrates, por sua vez, ele foi buscar como pai da medicina conhecimentos de Pitágoras, no qual achava que o homem é o microcosmo dentro do macrocosmo que é o universo. Em verdade, hoje nós temos a Organização Mundial de Saúde que diz que saúde é um completo bem-estar físico, mental e social. Ele, em verdade, não. É uma grande mentira. A saúde é a obediência. Trabalho assim espirituais, todos voltados dentro do centro espírita, inclusive operações mediúnicas. É um prazer tê-lo aqui conosco e, ao mesmo tempo, conversarmos sobre um tema lindíssimo e, além de tudo, polêmico, né? Que é exatamente a visão da psicobioespiritual das terapias como um todo, inclusos aí a medicina, dentro desse século XXI, que é o novo século. É um prazer estar aqui com vocês, mais uma vez, e colaborar com o conhecimento das pessoas que já estão em prática nesta área. Também esclarecendo os leigos. E, por sua vez, a doença é exatamente a desobediência. E existe duas homeostases, a espiritual e a corpórea. Para nós vermos e analisarmos isso no século XXI, é bastante fácil. Por quê? Porque hoje nós temos aberturas de saberes e temos a abertura dos pensares, nos quais nos proporciona nós adentrarmos nos conhecimentos e usarmos o que diziam nos Hegel, a tese, a antítese e a síntese. Íamos na visão aristotélica, que ela é empírica, a visão de Locke, e na visão de Platão, né? Que por sua vez levou-nos à visão existencial fenomenológica. Fazemos uma síntese entre o conhecimento científico, a observação, criação de hipóteses, uma resposta provisória que pode ser modificada, uma experimentação e uma generalização, para depois adentrarmos na psique, vermos que ambos são objetos do mesmo universo. E para falar disso, doença, por sua vez falar de saúde, e adentrarmos na visão psicobioespiritual, ou seja, na mente, o corpo e o espírito, está aqui conosco o doutor Ubiratã. Ele, que em verdade é psicólogo, é hipnólogo, é psicoterapeuta, é por sua vez uma pessoa que tem a formação bastante eclética, tácita, não escrita.